Eles praticamente dividem a endocrinologia em duas categorias abertas. Então você tem o diabetologista e tem o endocrinologista clínico, vai mexer com tireoide, hipófise, adrenal, né? Então a gente acaba que trabalha nas duas pontas aqui no Brasil. Eu cada vez caminho mais para o diabetes. Mas vamos falar um pouquinho de tireoide. Tá? Roteirinho rápido para a gente saber o que é que a gente tem que saber em tireoide no idoso. Eu tenho que saber o que é hipotireoidismo e sua variante subclínica. Eu tenho que saber o que é hipertireoidismo e sua variante subclínica. Né? A doença nodular da tireoide, onde a gente tem que excluir o câncer do bócio nodular. E lembrando que nessa bagunça aí, eu tenho o eutireoidiano doente, que é a pessoa que não tem nada na tireoide, mas que tem os exames alterados. Por quê? Estava internado, está com muita comorbidade. E aí vira diagnóstico diferencial tanto do hipersubclínico, tanto do hipossubclínico, ok? Volto. Curso de geriatria tireoide. Juro para vocês, simples desse tanto, e isso cai em prova. O hipotireoidismo clínico, ele é laboratorial. Dificilmente a gente vai conseguir dar um diagnóstico clínico. Porque os sintomas da deficiência do hormônio tireoidiano são muito associados a outros problemas. Então, eu não trouxe, que eu fiz a versão mais resumida, mas cansaço, mais sono do que o normal. Se eu fizer uma enquete aqui, vai levantar a mão, se tem 20, vai levantar 22 pessoas. Né? Estafa. Então, assim, os sintomas do hipotireoidismo são muito difíceis de você separar de outros problemas do dia a dia e da rotina da pessoa. Ah, mas tem mais pele ressecada, queda de cabelo, mas milhões de coisas podem dar isso. Tá, agora, bradicardia já começou a me dar um diagnóstico que me ajuda, associado a cansaço. Então, no fundo, eu vou dar o diagnóstico de hipotireoidismo de maneira laboratorial. Tá? E para eu falar que é hipotireoidismo clínico, overt, que nem gostam os americanos, eu tenho que ter o T4 livre abaixo do valor de referência e o TSH acima do valor de referência. Foi não? Quer que eu puxo aqui? Interessante, eu mandei. Os dois. Então não tem aquela história, mas o TSH não tem que ser acima de 10? Não, se o TSH estiver acima do valor de referência e o T4 livre estiver baixo, eu não preciso esperar o TSH passar de 12, de 10, de 8, de 7, seja lá qual o valor que a gente vai conversar aqui. Eu já posso tratar. E isso cai na prova e vocês erram numa boa. É só eu botar TSH de 6, T4 livre de 0,4, que todo mundo manda repetir exame porque é hipotireoidismo subclínico. Não tem nada de subclínico. Se os dois estão alterados, é clínico. A definição de hipotireoidismo clínico é laboratorial. Tá? Até porque o subclínico tem sintoma também. Então, o clínico, se não tiver sintoma, mas tiver laboratório, você trata. E o subclínico, se tiver sintoma, você não trata. E o que é subclínico, então? Subclínico vai ser aquele que tem o T4 normal e o TSH elevado. E cai na prova desse jeito que eu estou falando para vocês. O paciente apresenta TSH de 6, T4 livre de 0,8. O diagnóstico é questão que vocês errarem, vocês perdem ponto. Essa é a questão que é feita para acertar. Tá? Por quê? Porque a gente vai chamar de subclínico, porque não tem sintoma. Não, é aparentemente sem sintomas ou sintomas vagos. É muito difícil você separar. Às vezes você pega um paciente com hipotireoidismo subclínico e decide tratar, e aquilo que ele não tinha sintoma, ele volta. Não, doutor, estou bem melhor. Falei, mas você não falou que estava ruim? Não, mas eu melhorei muito. Falei, mas por quê? Você falou que estava bem. Eu achava que eu estava bem. Agora eu estou mais disposto. Então, assim, apoiar em sintomas, eu também consigo tirar o sintoma do paciente a hora que eu quiser. Estou afim de tratar, eu espero ele falar duas coisas. Não, tá vendo? Tem um sintoma ali, ó. O LDL um pouquinho mais alto. Isso aqui é hipotireoidismo subclínico. Então, a definição do subclínico vai ser totalmente laboratorial. Tá? Vamos lembrar que o hipotireoidismo equivale até 4,3% da população. Essa prevalência aumenta com a idade, porque aí sim, gravem, alteração fisiológica do idoso no sistema endocrinológico. O TSH aumenta com a idade. Ok? Na grávida ele diminui, no idoso ele aumenta. Então o TSH mais alto é a história natural do envelhecimento. Ok?
Vamos chegar lá. Então a gente tem que com o envelhecimento ocorre a elevação do TSH. Tá? E são estudos feitos populacionais em que excluía o bócio, problema de tireoide, ou seja, a tireoide limpinha, bonitinha. Tá? Então a primeira regra quando eu pego um TSH alterado e um T4 livre normal, repetir. Repetir. Agora eu quero saber quem é que vai conseguir repetir no tempo correto, que é 3 meses. Esse que eu quero ver. Repetir, eu sei que todo mundo repete. Semana que vem, né? A gente é mais ansioso que o paciente, né? Mas o certo deveria ser repetido com no mínimo intervalo de 3 meses. Ah, não. TSH absurdo, não. Mas aqueles que eu vou falar aqui, vamos falar assim, 6,9, 7, 8, até perto de 10 dá para você repete. Por quê? Algumas alterações, principalmente as tireoidites transitórias, no intervalo de 3 a 6 meses melhoram. Então, isso vale tanto para o hipo quanto para o hiper. Você dá diagnóstico errado. Você trata quem você não precisa. Né? A vantagem é que o hormônio tireoidiano, até o momento, nas doses que a gente usa, não tem problema. Se você dá hormônio tireoidiano para uma pessoa que não precisa, a tireoide diminui a produção dela, se ajusta ao hormônio que você deu e pronto. Para você provocar hipertireoidismo, você tem que dar uma dose muito acima do que uma pessoa precisa. Tá? Que em doses pequenas, o corpo se adapta. O único problema é você criar um doente. Ou solução para o seu consultório, não sei. Né? Você cria um doente. Não realizar em vigência de doença aguda ou período de recuperação de doença aguda, para você não cair no eutireoidiano doente. Tá? A principal consequência do hipo subclínico é evoluir para o clínico, ou seja, e essa taxa é pequena, gente. Olha só, não é que é pequena, a gente tem que pensar o contrário. Ou seja, em 20 anos, quase metade vira, mas metade não vira. Tudo bem que quase metade vira hipotireoidismo, mas metade não vira. A progressão é de 2 a 4% ao ano. Tá? E lógico que aqueles que têm o TSH mais alto e anticorpo positivo fazem essa virada de hipo subclínico para hiperclínico mais rápido. Ou seja, o diagnóstico de hipo subclínico, inicialmente, na primeira vista sua, te leva apenas a repetir um intervalo curto de tempo. Aí você fala assim, pede o anti-TPO? Eu até peço. Mas ele não vai mudar a minha conduta, não. Eu não trato o anti-TPO. Eu trato o TSH, na verdade eu trato o T4 livre. Porque vamos lembrar que o tempo todo eu estou falando para vocês que o T4 livre está normal. Porque se ele tivesse alterado, eu já estava tratando. Porque é ele que é o hormônio. Como ele está normal, eu tenho que decidir a partir de quanto de TSH é que eu vou decidir tratar ou não mesmo com o T4 livre normal. E aí os estudos epidemiológicos mostraram para mim que eu começo a ter um probleminha acima de 10. Ó. Os pacientes com TSH superior a 10 tinham em estudos epidemiológicos, vamos tomar cuidado com isso. O que é um estudo epidemiológico? É um estudo que avalia um corte. Pode ser apenas coincidência, assim, eles me apontam uma possível correlação. Pacientes que tinham TSH mais alto tinham a chance de ter maior, de ter problema cardiovascular. Nada me diz que se eu tratar esse paciente vai ter menos risco tratado. Só sei isso quando eu fizer isso. Eu pegar esse grupo aí, ó, de TSH, uns eu trato, outros não. Dali a 5 anos eu vejo. Aí eu tenho uma evidência que eu tenho ou não que tratar todo mundo acima de 10. Isso eu não tenho ainda. Tá? E aí, a gente faz um resuminho. Na mais que a gente está com tempo curto, o resuminho é ótimo. Todo paciente com TSH acima de 10 subclínico eu trato. Que é o que você falou para mim. A partir de que valor que você... acima de 10, vamos embora. Mas aqui acima de 10 repetido, tá? Acima de 10 repetido. Eu tenho paciente meu com 10,3, 10,4 que eu espero uns 3 meses e repito. Tá? E entre 7 e 9,9...
eu vou tratar apenas os muito jovens, que vão ter um tempo de desenvolver a doença maior. E ninguém abaixo de 7 eu trato. Vou lembrar, parece bobagem, vocês erram. Estou falando de T4 livre normal. Estou falando de T4 livre normal. Se o T4 livre estiver baixo, mudou. Eu tenho hipotireoidismo, está faltando hormônio. Está faltando hormônio, eu reponho. Tá? Menor que 7, eu não trato. Se eu decidir tratar, começo com doses entre 25 a 50, aguardo. Eu começo com 50 se o idoso for robusto, não tiver nenhum problema cardiovascular. Se eu tiver com algum medo de alguma policomorbidade, eu começo mais devagar. Não adianta pedir um TSH com intervalo inferior a 6 semanas, porque ainda não deu tempo dele se ajustar à nova dose que você colocou. E mantém o alvo no limite superior da normalidade. Isso cai em prova. O alvo do tratamento do hipotireoidismo, seja subclínico, seja do idoso, é manter entre o limite superior da normalidade. Por quê? Porque esse é o normal do idoso. Grávida abaixo de 2,5. Mas o idoso, lá pertinho do 4 para cima. Entre o 4 e o 6. Tá? Vamos mudar o foco. Vamos voltar lá para o hiper. Nenhuma. No hipotireoidismo, nenhuma. No hipertireoidismo, no idoso, existe uma chance da T3 tirotoxicose. Também uma dessas coisas que cai na prova, que tem uma prevalência em prova monstruosa e na vida real nenhuma. Você achar uma T3 tirotoxicose na vida real, você foi premiada. Mas na prova e no idoso, na prova de idoso, a T3 toxicose é importante. Então você deveria pedir T3, principalmente em pacientes com doença nodular e idoso com TSH, essa situação aqui. Ó. Pra você ter ideia, eu não peço. Suprimido. Suprimido. Se você me perguntar para que serve o T3 reverso, aí você tem que perguntar para o Lai Ribeiro. Sim, ele deve ter a patente do reagente, alguma coisa assim. Tá? Mas eu não acho ruim o Lai Ribeiro, não. Ele pega aquela... Os clientes merecem ele merece os clientes, então fica tudo legal. Fica bastante legal ali, eles se amam. Um merece o outro. Eu falo assim, né? Eu nem perco tempo. Eu falo assim, olha, eu nem vejo blog. Eu falo para eles, nem sei o que é. Eu falo assim, nem sei quem é. Quem é esse cara? Não sei. Eles costumam ficar nervosos do outro lado. Mas eu falo, não, realmente não conheço. Nos congressos que eu vou, não tem ninguém lá chamado Lai Ribeiro, nem nos livros que eu leio. Ou seja, nos livros, nos artigos, nas pesquisas, eu não vejo o nome dele. De onde que ele é? De que universidade? Que universidade que ele tem a linha de pesquisa dele? Né? Assim, aí facilita um pouquinho a conversa. Sabe? Hipossubclínico. Então, tratei. Hipertireoidismo no idoso. 1 a 3% dos indivíduos acima de 60 anos. Também não chega a ser também chega a ser prevalente. Aí vem uma coisa que é a etiologia primária mais comum, fica entre doença de Graves e bócio multinodular, ou bócio tóxico. Mas a principal causa de hipertireoidismo no idoso é erro do tratamento do hipotireoidismo. Principalmente o subclínico. E aí não é causa primária, né? É causa iatrogênica, ou seja, a principal causa de a gente pegar hipertireoidismo subclínico é excesso de dose dado para o tratamento do hipotireoidismo. Estima-se que 30% dos pacientes americanos estejam tomando mais doses do que precisa. A culpa é um pouquinho deles. É lá que eles acham que o valor de referência do TSH tem que ser abaixo de 3 em todo mundo. Né? E quando eu estou falando do hipertireoidismo clínico, estampado, tá? A principal causa fica Graves.
Mas quando eu falo do hipertireoidismo subclínico, a principal causa muda para bócio multinodular. Prova adora fazer essa pergunta. Presta atenção no que está falando. Porque se está falando do subclínico, a principal causa é bócio multinodular. A principal causa seria o uso de medicação inadequada. Se não tiver essa resposta, é o multinodular. Tá? E vamos lembrar que quanto mais idoso, mais atípicas são as manifestações do hipertireoidismo. Isso aqui adora aparecer em prova. Essa palavra, se não tiver, juro que se não tiver na prova de geriatria, a palavra hipertireoidismo apático, não sei o que está acontecendo. Todos os anos sempre tem. Que é o conceito clássico, de novo, do sintoma que difere do idoso para o paciente adulto jovem. Então eles adoram colocar isso em prova. Tá? Isso acontece por quê? Eu não tenho a hiperatividade adrenérgica, seja por degeneração do própria idade, seja pela polifarmácia. Se você estiver usando um atenolol, um nebivolol, um cabevelol, eu não vou ter ataque cardíaco. Né? O tremor você vai chamar de Parkinson. Né? Ataque cardíaco não vai ter. O paciente pode apresentar com depressão, fraqueza e astenia, que não tem nada a ver com hipertireoidismo. Normalmente o paciente hipertireoidismo, ele senta no seu consultório, ele senta, ele levanta, ele senta de novo. Você já olha para ele, o olho está estatelado. Você vê o branco de cima. Ninguém vê o branco de cima. A gente não vê o branco de cima. Se você vê o branco de cima, tem hipertireoidismo. Aqui, ó. Né? Seu pai olhava para você, quando você botava aquele shortinho para sair, ele olhava. Você fala, pô, pai, tem que ir no endócrino. Né? Grave isso aqui. Que cai em prova. E isso aqui acontece um pouquinho. A gente pega um paciente com função cognitiva mais baixa. Sabe uma coisa que a gente não pensa e é? Insuficiência cardíaca refratária ao tratamento. Pode pensar em hipertireoidismo subclínico. Você acertou as drogas bonitinho, não está compensando o paciente. Opa, como é que está a tireoide dele? Tá? E aí, as manifestações que normalmente vocês vão dar diagnóstico não são as clínicas clássicas que eu pego no paciente jovem. Insônia, tremor, agitação. Você não vai pegar isso, mas você começa a ter fibrilação atrial. Essa todo mundo sabe, até acadêmico de medicina do terceiro período. FA, ele pensa em tireoide. Mas essa segunda aqui a gente engole. Que é a insuficiência cardíaca que a gente não consegue regular direitinho. Então, são manifestações comuns do hipertireoidismo. O que dificulta, então, o diagnóstico? Por que ele não é tão claro? Pela polifarmácia, reduz manifestação clínica. A própria comorbidade crônica altera os exames, pode fazer. Um paciente deprimido tem o TSH mais baixo, o paciente pós-internado tem um TSH mais baixo. Então, você pode imputar a outras coisas. Tá? E acaba que as manifestações clínicas são menos comuns, mais as cardiolapes. E aí, vamos lembrar que o clássico é o TSH baixo e T4 livre acima do valor de referência. De novo, que acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Diante de um quadro desse, basicamente você vai trabalhar com TRAB e ultrassom com Doppler. Mas se você já palpar o pescocinho do paciente e já notar que ele tem nódulo, você não vai escapar da cintilografia. O manejo é mais complicado. Porque no hipertireoidismo subclínico, você vai tratar, clínico e subclínico, você vai tratar sempre. Mas não de cara. Você vai fazer o diagnóstico primeiro. Você vai tratar especificamente a causa. Pode ser que no paciente acabe caindo de qualquer maneira no tapazol, que é a medicação que a gente tem cada vez usado mais. Antigamente a gente ainda ficava tapazol, cirurgia e iodo. Mas diante das evidências atuais, que o hipotireoidismo provocado pelo iodo e provocado pela cirurgia, quando a gente repõe, não é a mesma coisa, ou seja, repor no hipotireoidismo cirúrgico e pós-iodo, que é a queima total da tireoide, a gente não consegue oferecer bem-estar igual uma pessoa que tem o hormônio normal. E quando a gente dá um tapazol para o paciente e bloqueia a tireoide, ele fica normal. Então, cada vez mais há uma tendência, e isso mudou nos últimos 5 anos,
de cada vez mais a gente oferecer menos cirurgia, menos iodo e usar mais o remédio. Pelas evidências que a reposição da deficiência plena não são tão bem feitas. Você não consegue repor igualzinho devia ser. O paciente tem mal-estar. E 2, porque a segurança do Tapazol a longo prazo já foi demonstrada. Ou seja, se ele não dá hepatite, se ele não dá alteração de hemácia nas primeiras semanas que você está usando, não vai dar. Não vai acontecer, mesmo com anos e anos e anos usando. Então a gente tem cada vez mais tratado. Mas mesmo assim é importante fazer o diagnóstico. As opções continuam na sua mão. Tá? E aqui é mais fácil do geriatra conduzir, porque tem muito alterações. Para que eu peço o TRAB? Porque um TRAB positivo é um anticorpo que causa doença de Graves. Então deu positivo, é doença de Graves. Tapazol. Ponto. Tem nódulo, deve ser bócio multinodular. Nódulo com TRAB negativo, deve ser bócio multinodular. Você faz a cintilografia para saber se é a tireoide toda ou se é um nódulo só. Tá? Se é um nódulo só, o iodo às vezes é bacana, porque você consegue atacar ele e salvar o resto da tireoide. Se é a tireoide toda, o iodo já pode produzir um hipotireoidismo depois terrível, você já começa com o tapazol. Ultrassom é importante, porque se for nódulo, você vai ter que diferenciar isso aí do câncer. Porque se for um nódulo muito grande ou suspeito, em vez de você usar tapazol, você já vai partir para a cirurgia para resolver as duas coisas. Então, um paciente com TSH suprimido, você não escapa de pedir no mínimo esses dois, e se você botou a mão no pescocinho do paciente e já sacou que o negócio está grande, pedir a cintilografia. Aí você vai juntar essas informações para tomar uma decisão. Que vai ficar nessa ordem mais ou menos, ou varia um pouquinho, mas o tapazol cada vez mais, o tapazol como tratamento. Vocês vão ver cada vez mais o endócrino propondo tapazol contínuo para o paciente. Mas quando é que ele vai mandar operar? Quando a tireoide for horrorosa, feia, mergulhante, ou tiver nódulos que são suspeitos. Tá? Primeiro, a gente não está mais deixando isso acontecer. Hoje em dia a gente usa o TSH recombinante. Tá? Antigamente a gente é o TSH mesmo recombinante. Aí você injeta o TSH recombinante, naquele dia o TSH vai para falsamente no 80, 100, aí você dá o iodo para captar. Porque antes não, a gente suspendia a medicação, tá? Mas isso é mais no câncer, tá? Suspendia a medicação para deixar a célula ávida pelo iodo, aí você dava o iodo. Né? O anti-TPO é diagnóstico de tireoidite Hashimoto. Seria para o diagnóstico para você dar a etiologia do hipotireoidismo. Um anti-TPO positivo confirma que ele tem uma tireoidite de Hashimoto. Você já estaria tratando com anti-TPO negativo ou não, se o T4 é baixo, se o T4 é negativo, você vai tratar. Por isso que eu falei, o anti-TPO é para dar etiologia, só para dar nome ao boi. Mas por que você está me dando hormônio da tireoide? Porque você tem tireoidite de Hashimoto. Aí eu controlo esse anti-TPO? Não serve para nada. Uma vez positivo, positivo sempre. E quase 10% da população tem anti-TPO positivo sem ter nada na tireoide. Então, um anticorpo que serve para dar diagnóstico, mas não é lá muito útil, não. Tá? Não, você usa qualquer idade. Esse é um dos pacientes que eu daria com tapazol. Trato sim. Tá? Só que, além dessa questão aqui que eu falei, pede o TRAB, pede o ultrassom, talvez faltou a gente pensar nisso aqui também. Ó. Então a gente fala, o hipertireoidismo subclínico dá um pouquinho mais de trabalho do que o hipo. Por quê? Eu tenho duas causas possíveis, que é nódulo e a tireoide, mas eu tenho muitas, ainda mais no subclínico, eu tenho muitas causas por conta de antidepressivo, que fica numa dose mais baixa. E eu tenho as danadas das tireoidites. As tireoidites levam o TSH para 0,01. Ou seja, para não ter dúvida.
Porque tem gente que considera o hiper subclínico 0,5 para baixo. Tá? E o TSH de 0,5 para baixo pode ser milhões de coisas. Esse é o mais, seria o mais fácil de você esperar. O 001 que é complicado. Quando vem o TSH suprimido mesmo, vem lá 0001. Aí você fala, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? E uma das causas que pode ser doença multinodular, pode ser o BOS, pode ser Graves, mas pode ser uma tiroidite. Induzida por amiodarona. E ó, não é raro, tá? Porque o amiodarona pode dar três coisas, né? Eu posso ter hipotiroidismo, hipertiroidismo por tiroidite e hipertiroidismo por excesso de iodo. Tá? O lítio bagunça a tireoide, produz tiroidite, e cada vez mais, por conta dos tratamentos das hepatites C, né? O interferon também mexe na tireoide. Assim que para o interferon, volta tudo ao normal. Ele dá uma bagunçada na tireoide bacana. Tá? Vou lembrar que o amiodarona, cada comprimido tem um pouquinho de iodo, provoca tanto hipo quanto hiper. Tá? Vocês não precisam saber além disso aqui. Porque eu posso dividir em duas formas, tipo 1, tipo 2, a tipo 1 pelo aumento do iodo, a tipo 2 por autoimunidade. Tá? Quando eu separo essas duas aqui, é importante separar porque o tratamento acontece, são diferentes. Tá? Pode acontecer até quando você tirou a amiodarona, principalmente quando é autoimune. Tá? O diagnóstico tem relação ter usado a amiodarona, tem hora que, interessante, eu comi um diagnóstico recente, engoli mesmo, passou desapercebido, era um paciente que estava, eu comecei a tratar de um hipossubclínico, aí o TSH suprimiu, falei, não é possível que eu errei a mão, dei só 50, tirei, continuou 001, não acho que era, peça cintilografia, aí a cintilografia vem tireoidite. Falei, só esperar que passa. Não passou. O paciente usava marca-passo. Deu na telha que o paciente com marca-passo ia usar a amiodarona também. Aí, e nunca me relatou. Aí o paciente veio uma outra irmã num dia, que não era que lá trazia o senhor para mim, falou assim, ô doutor Ricardo, eu achei essa receita dele aqui, eu estou vendo que você não está receitando. Você receita os remédios do cardiologista também? Eu falei, não, se ele costuma ir no cardiologista, eu deixo a receita do cardiologista na mão do cardiologista. Mas vai demorar a vir, dá para você receitar? Tum! Ancoron. Eu falei, mas isso aqui vocês nunca me contaram, não? Ó. Tirei o Ancoron. Primeiro liguei para o cardiologista, que nem sempre pode tirar o danado do Ancoron, né? Falei, dá para eu tirar? Não, pode tirar. Tirei. Demorou uns 4 meses, normalizou. Mas eu engoli bonito. Tinha dado o hipo, depois fez o hiper. Tá? O TSH deu 12. Deu 12. Eu comecei a tratar. Aí eu tirei. Aí achei que errei a mão, né? Pode ter hipo. Pior o hipotireoidismo. O que acontece? Quando você sobrecarrega a sua tireoide de iodo, a primeira ela para. Depois ela solta muito hormônio. Tanto que a gente vai operar a tireoide, hipertireoidismo, muitos cirurgiões ainda fazem, e é legal. Você dá o Lugol pré-cirurgia, mas você tem que ter certeza que o paciente vai operar, senão vai ser um Deus nos acuda. Você dá o Lugol, melhora, porque ele bloqueia, melhora até a vascularização da tireoide diminuir. Facilita até a cirurgia pro cirurgião. Mas é um compromisso que você tem que ser o cirurgião e torcer para não ter nenhuma infecção urinária, sinusite, gripe, porque você tem um escape ali dali 7 dias. Se não operar, ele vai entrar em hipertireoidismo. Tá? Eu sempre peço. Se o TSH for entre 0,1 e 0,5, às vezes eu aguardo. Tá? Mas TSH menor que 0,01 eu já saio investigando. Então eu já peço um TRAB,
peço ultrassom, não palpei nada, não peço cintilografia. Mas se no ultrassom vier nódulo, peço. Ou o TRAB vier negativo, o TSH ficar persistentemente depois que eu repetir baixo, eu vou acabar na cintilografia. Se o TSH continuar baixo, e você não tiver dado o diagnóstico antes, você não acaba tendo que fazer a cintilografia para você ficar tranquilo. Você não está diante de um menor do que 0,1. Tá? Quem está usando o Hemiodarona também. O ideal é perto. Então você pediu. Está ali entre o T4 livre, está normal. O TSH está. Vamos lembrar, o T4 livre estiver alterado, TRAB, ultrassom. Se já tiver nódulo de cintilografia, você já segue. Se não tiver alterado, o T4 livre, você tem um espaço de tempo para esperar. Você poderia não pedir o TRAB, não pedir o ultrassom, esperar 3 meses e repetir. Continua alterado, aí você pede para ver o que aconteceu. Você deu um tempo para as tireoidites transitórias, para o eutiroidiano doente melhorar. Eu espero. Com T4 livre normal, eu espero. Tá? Aqui, passar um pouquinho mais rápido, vamos lembrar, quando eu tenho excesso de iodo, eu trato com tapazol. Quando eu tenho o tipo 2, que é o autoimune, eu uso prednisona. E para diferenciar, eu vou usar, às vezes, a cintilografia, o ultrassom, se tem ou não anticorpo. E o segredo do tipo da autoimune seria pedir L6, que está aumentado quando você tem por autoimune. Isso aqui é muito específico. Né? Às vezes eu tenho as duas, eu tenho que fazer as duas coisas. Tá? Deixa eu só entrar no eutiroidiano doente. Bócio multinodular. Segunda causa mais frequente de hipertireoidismo clínico e a causa mais frequente de hipertireoidismo subclínico. Tá? É mais comum em mulher e acima de 60 anos. Tá? A tireoide é uma glândula que é pequenininha, não tem nem 0,3%. 0,01% do nosso peso corporal, tem 13 gramas uma tireoide. E recebe 3% do sangue. Ela trabalha muito. Ela regenera o tempo todo. E todo órgão que regenera o tempo todo pode formar nódulo. Quem é um órgão que regenera o tempo todo? Aqui, ó, as pintas. A gente nasce sem nenhuma, né? Tirando algumas de nascença. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai enchendo. A pele está regenerando o tempo todo. Então, a tireoide forma nódulo. Tá? E isso começa lá atrás. Tá? Aos pouquinhos, você vai vendo um TSH suprimido, e um T3 e um T4 subindo. E às vezes o T3 sobe antes do T4. Tá? Aí aquilo que você falou, quando é que você pede um T3? Seria diante do bócio multinodular. Tá? Às vezes, você tem um TSH suprimido, um T4 livre normal, você pede o T3 no paciente com bócio multinodular. Ah, tá aqui, ó. É um nódulo que já está ganhando autonomia. Tá? Quando você tem um bócio multinodular, você vai pedir a cintilografia, porque é ela que vai definir o seu caminho. Tá? Aproveitando uma questãozinha aí. Quantas doenças da tireoide pode-se afirmar? A causa mais frequente de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. A. Certo. A de afobado, que a gente fala, né? Pá. B. A investigação inicial do hipotireoidismo é a dosagem T4 livre. Não, a inicial é sempre TSH. O problema é que vocês falam com o endócrino que está dando aula. Quando o endócrino fala, eu não posso errar. Então, quando eu peço o T4 e o TSH de uma vez. Mas quando você pensa em saúde pública, em que cada um exame a mais, vezes não sei quantos milhões, influencia, o caminho é sempre o TSH. Tá? O sintoma mais frequente de hipertireoidismo são sonolência, depressão e taquiarritmia. Não. Ele é mais comum no idoso, mas não é a apresentação mais comum. As alterações do perfil lipídico devido ao hipotireoidismo são aumento do colesterol total, correto. Redução do LDL, incorreto. Ocorre um aumento do LDL. Tem muita gente que trata hipotireoidismo subclínico por conta do LDL não estar controlado. E se você vê cartilha de controle de colesterol, eles pedem para ver o TSH e o T4 livre antes de começar um tratamento com estatina.
Porque se tiver alterado em níveis em que talvez você começasse, você deveria tratar primeiro e reavaliar o colesterol. Mas muito pouco. Não chega a trocar diagnóstico, não. Mas no colesterol muda. No colesterol, às vezes, muda de categoria o paciente para uma categoria que ele precisa tratar para uma que ele não precisa. Então, realmente, se você está com a intenção de tratar uma dislipidemia e tem um hipotireoidismo subclínico, tratar o hipotireoidismo subclínico vira uma indicação. Tá? Acho que você estava na aula lá na... Acho que nem lembro, não vou lembrar. Idosa de 72 anos, falta de ânimo, fadiga, perda de apetite, perda de cabelo, tolerância ao frio, perda de força, formigamento no polegar, indicador da mão direita. Nos exames observados hipertensão arterial, bradicardia, redução de reflexo profundo. Não. Porque eu não sei se a prova era de geriatria ou se a prova era de endócrino. Né? Mas a bradicardia você não justifica por nada desses três aqui, não. E eu ia perguntar para vocês, a redução de reflexo profundo, vocês fazem essa avaliação? Se a Ana Cristina estivesse aqui, eu ia perguntar para ela. Ela sabe explicar por que seria aqui. Uma vez ela me respondeu isso aqui. Constitui uma alteração sérica hormonal associada ao envelhecimento. Redução dos níveis sérios de TSH? Não. Aumento dos níveis de STH? Não. Redução dos níveis de testosterona? Não. TSH diminui com o idoso? Contrário, aumenta. Aumenta. Aumento dos níveis de vitamina 5 e vitamina D? Não. O PTH cai um pouquinho. Cai. Assinale a principal causa de hipotireoidismo primário no paciente idosa. Continua sendo a tireoidite Hashimoto. Tá? Todas são causas de hipotireoidismo autoimune. Tá, ó, esse aqui é autoimune. Até é o Hashimoto acontecendo associado a mais um monte de alteração hormonal. Tá? Síndrome poliglandular, é onde tem insuficiência adrenal, diabetes, tireoidite Hashimoto. São várias, doença celíaca. Tá? É um defeito do sistema imune. Ablação com radiodo, mas aqui é mais comum a tireoidite Hashimoto. É primário, isso aqui é secundário. Mas eu posso provocar uma primária com a meldarona se eu faço a tireoidite. O tipo 2 é primário. Mas isso aqui não é a mais comum. A meldarona é secundária. Mas quando ela vem no tipo 2, ela faz uma doença autoimune. A tireoidite por amiodarona do tipo 2, que é autoimune, é tipo 1 excesso de iodo. Então é secundária. A tipo 2 é primária. A tireoidite, ela desperta um sistema imunológico contra a sua tireoide. A causa mais comum de hipotireoidismo é pós-cirúrgica? Não é, já seria essa. O patético aqui, ó. Apatético aqui, ó. Hipotireoidismo apatético é a apresentação atípica do hipotireoidismo que pode ocorrer no idoso, correto. Presença de insuficiência cardíaca, anemia macrocítica, deficiência cognitiva e o aumento inexplicável do colesterol podem ser decorrentes do hipotireoidismo? Sim. Para o diagnóstico de diabetes mellitus é necessário glicemia de jejum 126 em 2 ocasiões. Correto. Glicemia maior que 200, faltou o símbolo aqui. Medida ao acaso associada a sintomas típicos. Correto. Glicemia 200 miligramas após 2 horas no teste de tolerância à glicose. Correto. São 3 formas de fazer o diagnóstico. Todas as 3 estão corretas. Estado confusional agudo, a incontinência urinária e o coma pode ser o primeiro sintoma de diabetes mellitus? Até pode. Se demorou a diagnosticar, ele entra em coma hiperosmolar, que é nada mais é. Essa incontinência urinária nada mais é do que a poliúria, confundida com incontinência urinária. O estado confusional agudo é da própria desidratação, da hipernatremia resultante. E o coma, conjunto da obra. Tá? E acontece bastante, a gente cansa de pegar. Você precisa de 2 valores alterados, não precisa ser o mesmo. É que aqui está falando que é o mesmo. Serve, pode ser 2 vezes. Mas se tiver 126 e uma glicohemoglobina alterada, 2 valores alterados. Não precisa necessariamente ser o mesmo agora.
Pode ser 2 diferentes. Nesse contexto aí, essa glicemia maior que 200 após o teste de tolerância à glicose, o que você tem que repetir? O teste de tolerância oral seria um que você não precisa repetir. Até porque você tem 3, já tem os 2 valores. E é um valor de corte bem alto, né? Ó. Esse valor de corte é um valor de corte bem alto. Um de cada. A qualquer momento. Isso. A qualquer momento. Ah. Se pegar uma glicemia casual de 300, tem que repetir depois. Sal de 300 sem sintoma. Eu até concordo com você que pelo lá escrito no papel 300 é que nem o TSH de 50. Ah, doutor, dá uma chance. Dá uma chance, é que eu estava de férias. Vocês escutam isso toda hora, né? Os 300 aí, que teve festa da minha cunhada. Eu falei assim, nossa, que festa, em 3 dias seguidos. Né? Não, isso aqui é outra coisa. Espera aí. Ah, tá, dose. 83 anos, assintomática, sem antecedente de tireoidopatia. É encaminhada devido a TSH persistentemente elevado. Então já repetiu, ó. Mais T4 livre normal. E anticorpo antireoglobulina e antitireoperoxidase negativo. Para que eu peço antireoglobulina? Para câncer. Mais nada. Tá? Demais exames laboratoriais normais. Exame clínico, palpação da tireoide e reflexos profundos são normais. A melhor recomendação seria? Exatamente. Olha o valor aqui, ó. E mesmo se fosse um pouquinho mais alto, olha lá os 83 anos, para não dar dúvida. Se vocês quisessem complicar a gente, eles botavam 64. Né? Aí você podia ficar tentadinho nesse setão aqui, você falava, opa, é ele incluído ou não, né? Isso. Para o hipo subclínico, a gente trabalha mais ou menos com 25, 50. Tá? Não tem muita dúvida, não. 25 se o paciente é mais frágil, 50 se a gente não tem nenhum problema cardiovascular. Mas a dose correta é normalmente entre 1,3 até 2 microgramas por quilo peso dia. Tá? Então esse 1,6 não está errado, não. Tem livro que fala 1,5 a 2, tem livro que fala de 1,3 a 1,8. Ou seja, a média de um paciente que precisa, por exemplo, aquela paciente com bócio multinodular, cheio de nódulo, mandei operar. Qual a dose que eu ponho para ela sair do hospital? Eu vou calcular aqui, ó. Por exemplo, paciente de 60 quilos, eu vou trabalhar basicamente com 75 a 100 microgramas por dia. Não, você tem que dar, já está sentindo falta no outro dia. E não vai mudar a sua conduta, tanto faz a biópsia. Se for câncer, você vai aumentar a dose. Você vai trabalhar com TSH mais apertado. Entendeu? Você sempre repõe. O próprio cirurgião hoje em dia já repõe. Já sai com o cirurgião, se não tem um endócrino que avaliou ela lá, ele já dá a receita para ela e manda ela para o endócrino. Vê ela com anato patológico, manda ela para o endócrino já com TSH para ele fazer o acompanhamento. Oi? De jeito nenhum. O câncer mais comum no idoso continua sendo o papilífero. Tá? E ele é mais comum ainda o papilífero no idoso do que o folicular. Tá? O anaplásico é o mais raro que tem. E também o mais trágico, também não adianta nada você fazer o diagnóstico. Eu tinha um paciente símbolo meu que eu perdi por anaplásico. Era um paciente que vinha em mim por tireoide, por diabetes. Diabetes fácil de tratar, só metformina e glibenclamida mesmo do posto. Paciente até humilde. E eu atendia ele num plano que tinha em Santa Luzia, aí quando eu parei de atender em Santa Luzia, ele saía de Santa Luzia e ia lá no meu consultório. Eu falava, não, você não vai pagar minha consulta. Ele falou, não, mas eu pago o que eu posso. E ele mesmo reajustava. Assim, chegava meia hora mais cedo, com o terninho dele, eu adorava ele, sabe? Entre uma consulta de 6 meses e outra no controle do diabetes, cresceu um nódulo. Não tinha nada, grande, duro, fixo. Transferi ele para Santa Casa, mas foi só 6 meses. E rapidíssimo. Anaplásio de tireoide é trágico, não responde a nada e o paciente morre por asfixia.
trágico. Conseguimos entubar ele com a cânula com a tráqueo, com cânula E ele, estado clínico, da agonia mexer com câncer anaplástico de tireoide. É mais velho, costuma ser mais velho. Tá? São 2 cânceres de tireoide que são perigosos. O anaplástico não tem o que se fazer. E o medular, mas o medular vem lá na idade jovem. Normalmente associado às outras doenças. Também é um câncer medular da tireoide também. É uma diferença brutal para o câncer papilífero e folicular, que você faz um tratamento, cura quase... Se não cura, controla quase 100% dos pacientes. Ou seja, morrer. A gente até brinca. Qual a principal causa de quem morre? Quem tem câncer papilífero da tireoide morre de quê? De infarto, de acidente de carro, de bala perdida. Né? O câncer mesmo raramente mata o paciente. Tá? Lógico, se o paciente ficar sem cuidado e não cuidar, ele vai morrer de uma metástase pulmonar. Mas, sim, com os protocolos que a gente tem hoje em dia, é difícil. Porque, basicamente, você operou, você já resolveu uma boa cirurgia, você já resolveu tudo. Se sobrou alguma metástase, você faz o iodo. Então, tem boa resposta. Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa que seja mais interessante. De 1,3 a 2 unidades por quilo. Mas quando é que você dá essa dose? Quando você está querendo repor tudo. Tá? Até no hipotireoidismo clínico, aí o que ela falou, TSH de 50, eu vou começar com essa dose. Não vou ficar dando 25, volta dali 3 meses, vou levar 1 ano para compensar. Mas não num TSH alto. Nesse de 10, 12, aí é a regra, você não vai começar com 1,6, é aquela questão. A tireoide ainda funciona. Você vai dar só uma completada. Tá? Isso aqui é questão de prova de título de endócrino. Tá? Isso aqui é questão de prova de título para endocrinologia. Está aqui só mais para abrir conversa em cima do câncer. Tá? Então, que é um paciente com desconforto e disfagia. O exame encontra um bócio multinodular. Basicamente, quando é que se opera um bócio multinodular? Quando você tem chance de ser câncer. Todo nódulo que é maior que 4 centímetros a gente opera. Se tem condições cirúrgicas, é claro. Tá? Porque o nódulo acima de 4 centímetros não é por conta de risco de câncer, é por 2 motivos. O nódulo acima de 4 centímetros, ele tem uma chance imensa de ganhar autonomia. Então, ele vai funcionar sozinho. E o segundo é que um nódulo maior que 4 centímetros, a punção perde a sensibilidade. Ele é muito grande para a punção me dar o mesmo valor de sensibilidade que eu tenho no nódulo menor. Mas você não tem uma representatividade tão boa como de um nódulo menor que 4 centímetros. Você tem mais confiança numa punção de um nódulo menor que 4 centímetros do que de um nódulo maior que 4 centímetros. Então, você tem alguns motivos para operar o nódulo. Então, eu falo o seguinte, quando você tem um nódulo da tireoide menor do que 1 centímetro, você não faz nada. Entre 1 e 4, punção. Acima de 4, punção, porque a cirurgia é diferente se for câncer do que se for nada. Se for câncer, você esvazia também o compartimento central. Se não for câncer, só faz a tireoidectomia e, às vezes, só unilateral, dependendo se for um nódulo só. Tá? Agora, outra chance de você operar um bócio é quando ele é grande demais e ele é mergulhante. O bócio mergulhante causa isso aqui, ó, desconforto, disfagia. E falta uma coisa. A pessoa, às vezes, não consegue dormir assim. Se ela deitar assim, ela sufoca. Ela começa a ter que dormir até de... Se eu usar esse... Sinceramente, você pode seguir só o tamanho que você vai estar bem. Espera aí. Mas ele é menor que 1. Não. Maior que 1, ele pode ter escrito uma placa nele que ele é bonzinho, que você faz. Menor que 1 é que você tem que seguir as características clínicas dele. Mas qual que é o problema do menor do que 1? A punção é danada a vir material insuficiente. Se tiver dois material insuficiente, igual a tireoidectomia. Lógico, você vai usar o bom senso, né? O nódulo é bonzinho, pequenininho. Você mandou fazer a punção, nem devia ter mandado.
Aí você vai fazer esse tiroidectomia porque veio 2 insuficiente? Não, né? Mas seria, né? Seria o caminho. A classificação, todo acima de 1 centímetro você funciona. Menor que 1 centímetro, hipoecóico, indefinido, fluxo central, são características do câncer. Mas tem que ser central. Fluxo central. Quando é fluxo periférico, não costuma ser. A microcalcificação. A calcificação grosseira é o contrário, fala a favor de benignidade. Que o bócio coloide, que é a coisa mais comum disso aqui, o nódulo cresce benigno, não consegue se alimentar, hemorragia. Até dói. O paciente até fala que ficou uns dias doendo o pescoço dele. Aí quando você faz o ultrassom, tem umas calcificações em casca de laranja, grossas, né? A calcificação é a mesma do câncer de mama. É a microcalcificação, que aí você tem um nódulo menor que 1 centímetro que você manda puncionar. No Japão, nódulo menor que 1 centímetro, mesmo que a punção dê câncer, eles não operam. O estudo já tem mais de 20 anos. Sem problema nenhum. O câncer Por quê? Mas olha só o tamanho. Aí vem a segunda parte da conversa. Peguei um nódulo entre 1 e 4. Puncionei. Benigno. Tranquilo. Dali a 6 meses eu vou repetir o ultrassom. Se ele crescer mais de 50%, bloco. Bloco. Hoje em dia tem, mas eles ainda não estão, eles são bons para a gente definir, às vezes, extensão de cirurgia. A gente está caminhando no marcador bioquímico para definir se eu consigo, com mais clareza, definir onde eu preciso do marcador bioquímico. Tem uma categoria de Bethesda, que é a 3, que eu tenho chance de ser folicular. E aí, quando eu opero, 80% dos pacientes são benignos, 20% são malignos. Então, eu estou operando por conta de 20% de chance. Quando o Bethesda é 4, já é o contrário. 80% de chance de ser maligno, 20% de ser benigno. E quando é Bethesda 5, 100% de chance de ser maligno. E por que isso importa? Porque a cirurgia, hoje em dia, de câncer, ela é um pouquinho mais agressiva. Você tira a tireoide toda. Ah, mas o nódulo é só de um lado. Você tira a tireoide toda. Se eu tiver um marcador que melhora essa questão, desses 80%, 20%, eu posso arriscar tirar um lado só. Vai mostrar para mim que é benigno, eu não tenho que fazer mais nada. Porque se eu tiro um lado só, vai para o anatomopatológico e dá maligno, eu volto para o bloco. Tenho que tirar o outro lado. E reoperar um pescoço, o cirurgião, ele olha com você com ódio. Por quê? Porque já fibrosou. A chance dele agora, ele não lesou nem o nervo narígeo recorrente, não tirou as paratireoide. Agora, na segunda cirurgia, com tudo a anatomia toda distorcida, a chance dele me cortar um laríngeo recorrente e deixar o paciente rouco, né? E eu mandei minha sogra, mandei tirar a tireoide, eu queria que tivesse cortado. Meu sogro pagava junto comigo para o cirurgião. A gente chegou num acordo, eu e o meu sogro, e o cirurgião contou para minha sogra. Esse acordo que a gente estava fazendo, eu falei, só uma picadinha, só de um lado, porque aí quando ela der 5 minutos conversando, ela vai ficar muda. A gente só vai ter que aguentar 5 minutos. Né? Não deixou. Mas a chance de ter uma complicação é imensa. Então, assim, a gente opera e tira tudo de uma vez. Aí vem aquela história. Então, era bom ter um marcador, porque se eu tiro a tireoide toda e não precisava, eu vou ter um hipotiroidismo, que até então a gente achava, qual o problema de ter hipotiroidismo? Em vez de você ter a tireoide no pescoço, você tem ela na caixinha. Né? Não repõe igual. O paciente não retorna a qualidade de vida que ele tinha antes, nesses casos de cirurgia total ou de ablação com iodo. O que a gente achava facinho repor tireoide, lá, o TSH está entre 2 e 2,5, o paciente está ótimo. Você faz a avaliação de qualidade de vida, não está ótimo. A gente não está repondo adequadamente o hipotireoidismo. Lógico que está bem melhor do que não repor, mas não é a mesma coisa. Então, se eu conseguisse, por um marcador, evitar que o paciente tirasse a tireoide toda, tem benefício. A gente tem o grupo nosso da Santa Casa é o pioneiro nisso aqui. Bernardo é o melhor ultrassonografista de tireoide do país. Como o Enaldo, para mim, é o melhor cirurgião de tireoide do país. Ele só opera câncer, pelo menos 5 por dia.
Hã? E o corte dele é impressionante, né? Não, e eu tenho problema com o Enaldo. Eu mando o paciente pro Enaldo, o paciente volta falando bem dele um tanto. Nossa, mas que cara cavalheiro. Nossa, mas que cara legal. Nossa, eu falei assim, eu também sou bacana. Eu também sou um médico legal. Mas eles voltam falando, é daqueles médicos que você encaminha e o paciente volta maravilhado com o cirurgião. Ele foi me visitar de noite, ele foi me visitar de tarde, né? Então, assim, câncer de tireoide, nódulo, a gente trabalha com menor que 1, na teoria não precisa funcionar, a não ser que eu tenha algumas evidências pelo ultrassom. Entre 1 e 4, independente do que eu vejo, eu punciono. Acima de 4, eu punciono para determinar o que é, mas eu já vou meio que me planejando para operar esse paciente em algum momento. Pode não ser agora, mas um nódulo assim. E que outra situação se opera a tireoide, quando não é câncer? Quando tem o bócio mergulhante. Bócio mergulhante. E quando a tireoide você começa a ver ela crescendo no ultrassom, você está vendo que o paciente vai caminhar para um bócio importante. Então, você fez a punção, deu negativo. Mas dali 6 meses cresceu. Posso ter um falso negativo ali na punção, posso ter um câncer. Né? Está indicado você repuncionar e pensar em operar. E se a tireoide vai começar a crescer, uma hora ela vai ficar grande, que ou vai incomodar ou vai mergulhar. Se você der o azar dela ficar para fora, ela fica feia. Der a sorte de ficar para fora, ela fica feia. Se ela for para dentro, ela vai dar um mergulhante. Às vezes agora você tem condição cirúrgica, daqui a 20 anos você não sabe. Você vai ter um problema na sua mão. Né? Então a gente costuma acompanhar o nódulo por ultrassom e se ele cresce, operar. Ricardo, tem alguma maneira de eu fazer esses nódulos não crescerem? Já tentamos. Com corticoide, não preciso nem falar que foi pior do que não usar. Com hormônio tiroidiano, tipo assim, e se eu pegar um paciente que tem bócio multinodular e encher ele de hormônio tiroidiano? 30% cresce, 30% fica igual, 30% regride. Então não tem nenhum tratamento ainda para evitar que o bócio multinodular evolua. Tá? O Bethesda é da PAF. O Tirades é do ultrassom. O Tirades é do ultrassom. A gente conjuga os dois, mas não muda a conduta não. Eu já falei isso assim. Acima de 1 centímetro, vou pulsionar, independente do Tirades. E se vier Bethesda 3, eu opero, independente do Tirades. Tem gente que usa o Tirades nesse folicular, mas aí ele vai lá e pede marcador, rever. Meninos, 10 horas. Você está com um paciente com hiponatremia e aí você está querendo saber que uma das causas poderia ser hipotireoidismo. Se você já está pensando em hipotireoidismo, você já tem uma evidência, tipo hiponatremia, TSH está tudo. Ainda mais você deve estar dentro do hospital. Dentro do hospital, você fugir do tirando doente, você tem que saber o T4. Se você pedir só o TSH e ele vier 0,002 e o T4 livre vier baixo, é o tiroidiano doente. Se o TSH vier alto e o T4 livre vier baixo, é hipotireoidismo. Né? Mas você pedir corticoide também, pode ser insuficiência renal. Né? Fiquei nessa dúvida também. Bócio multinodular. Não tem taquicardia. Bócio grande. 220 ml é muito grande. Tá? Uma tireoide normal tem 15 ml. Tá? 30 ml no máximo. Isso é legal. A TC sempre é melhor para você ver o tamanho, tá? O ultrassom, às vezes, a TC para bócio mergulhante mostra melhor o tamanho. Desvio da traqueia para a esquerda. Isso aqui você vê até no raio-x. Isso aqui caracteriza um bócio multinodular mergulhante. Captou 12%. Isso é uma captação um pouquinho aumentada. Tá? E é heterogêneo, ou seja, na glândula toda. Não teve nenhum ponto que focou.
Então isso é um bócio multinodular tóxico. Não é um adenoma tóxico. Tá? TSH é 0,1. Compatível. Está captando mais? 0,1. T4 livre 1,3. Subclínico. Assinale a alternativa correta. Isso é prova de endócrino que eles não botam valor de referência. Prova de geriatria botaria o valor de referência. Então, ponto. Essa aqui da do ano passado, essa questão? De geriatria? Não, essa aqui é de endócrino. Na prova de endócrino, a tradição não tem valor de referência. O endocrinologista tem que saber o valor de referência, até porque a gente não usa o valor de referência. O valor de referência muda dependendo do caso. Né? Chance de neoplasia maligna é muito menor no bócio multinodular. A gente gosta de falar que o câncer é egoísta, né? Gosta de vir sozinho. Mas vamos, calma. Calma. Com DA a gente nunca marca sem pensar. A ultrassom é mais acurada que a TC para determinar o volume de bócio multinodular grande? Não. TC é melhor para determinar o volume de bócio. O uso de radiodo após doses baixas de TSH recombinante pode ser usado com segurança nessa paciente? Posso. Eu não estou com T4 livre alto, porque o perigo de eu usar o iodo radioativo num paciente idoso é eu provocar um hipertireoidismo, não tem chance pequena. Quanto está a redução da luz? Não é 20% da luz, né? Tem 80% aberto. Então estamos dando tranquilo. Tá? Não é possível tratamento com iodo em função da captação baixa. Não é possível usando TSH recombinante. Tá? Então eu marcaria com a letra C. Que é por conta do muito menor. Porque a A é verdadeira, mas não é muito menor. É menor. Mas muito menor não é não. Muito menor é se fosse um adenoma tóxico. Um nódulo só. Encheu de captação, a chance é nula de ser câncer. Mas se você botar a agulha nele, o anatopatológico do Bethesda vem 3. O adenoma tóxico é indistinguível do adenoma folicular. Então, quando você tem nódulo no paciente com TSH baixo, você tem que fazer cintilografia. Se você botar a agulha no paciente com adenoma tóxico, você vai cair no Bethesda 3 e vai operar o paciente de maneira desnecessária. Tá? Então, isso aqui é a letra C. Para discutir principalmente a questão do uso do TSH recombinante. Ok, turma?